gostaria de começar lendo para vocês a palavra bíblica em João, capítulo 20, se você quiser e puder abrir sua Bíblia ali. João, capítulo 20, versículo 30 a 31. João, capítulo 20, dos versículos 30 a 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 até o 31. Diz assim, minha versão: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amados, esse texto nos fala um pouco do motivo pelo qual Deus realiza milagres. Seja libertação, seja milagre sobre a natureza, seja cura. Deus, ele realiza milagre para que a gente creia, para que a gente possa ter a certeza, a convicção do poder dele. E mais do que isso, para que a gente possa viver a salvação. Vamos falar um pouco sobre cura, e talvez a primeira pergunta que nós fazemos é: por que Deus cura? E Deus cura as pessoas fisicamente, sim, ele faz isso, e de maneira milagrosa. Deus tem esse poder, mas ele faz isso com um objetivo, e o principal objetivo, ou o objetivo de Deus para realizar cura na vida das pessoas, é para que eles tenham não apenas uma cura física, mas também em sua vida uma cura espiritual. E essa cura espiritual, ela aparece de várias maneiras, eu quero destacar algumas delas. A primeira cura espiritual que o Senhor quer trazer na vida dos seus filhos é a obediência. Deus cura as pessoas para que eles possam entender a palavra de Deus e possam obedecer ela. Um exemplo, Naamã, alguém que não era do povo de Israel, está com seu corpo tomado de lepra, e ele ouve que há um sacerdote no povo de Israel, e ele tem uma escrava dele que fala sobre esse sacerdote, e ela diz que esse sacerdote pode curar Naamã. E então o sacerdote diz para Naamã: Naamã, você precisa vir dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Mas por que no Rio Jordão? Por que aí no seu povo? Por que não pode ser em outro lugar? Por que não só um mergulho? Mas a palavra de Deus é: você precisa dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Se você quiser ser curado, você precisa fazer isso. Então Naamã vai no Rio Jordão, dá 7 mergulhos, e quando ele mergulha pela 7ª vez, ele sai da água limpo. Mas por que no Rio Jordão? Porque o Rio Jordão, será que é um rio curador? Porque o Rio Jordão é um rio sobrenatural, é um rio diferente dos outros? Não, porque Naamã precisava entender que ele precisava obedecer ao profeta e ao Senhor. A obediência é algo que levou Naamã à cura. E queridos, a doença, nós sabemos que muitas delas podem nos levar à morte, e nós sabemos que a morte é o quê? A morte é o resultado da desobediência. O povo desobedeceu, se afastou do Senhor e passou a existir morte. E existem, inclusive, algumas doenças que são provenientes da desobediência. Doenças sexualmente transmissíveis, vícios, que a partir dali surgem algumas doenças, mas outras não vêm disso, não vêm exatamente da desobediência, mas ela é um resultado, é algo que muitas vezes leva as pessoas ao sofrimento e algumas vezes à morte. E muitas vezes pessoas que nada têm a ver com desobediência acabam sofrendo por um efeito secundário. De repente a pessoa nunca fumou, mas ela descobre que pegou um câncer no pulmão porque viveu com quem fumou a vida inteira.
Então nós sabemos que a desobediência sim, ela pode trazer e a desobediência, algumas doenças nós sabemos que veio da desobediência, do pecado de estar longe de Deus. E a desobediência, ela o quê? Ela gera morte. Então, Deus ele quer também, quando Ele nos cura, mostrar que nós precisamos aprender a obedecer a Ele, a obedecer a palavra dEle e andar nos caminhos dEle. Em Êxodo, Deus ele chega ao povo de Israel, lá no capítulo 15, versículo 26, Ele diz assim: olha, queridos, se vocês me obedecerem, eu não vou enviar sobre vocês a doença de morte que eu envio sobre os egípcios. Se vocês me obedecerem, eu não vou enviar sobre vocês a doença que eu enviei sobre os egípcios. Ou seja, o texto está dizendo claro que os egípcios pagãos que não me obedecem, eu, o Senhor, enviei uma doença que os matasse, que os levasse à morte por causa de sua desobediência. Agora, se vocês, Israel, forem obedientes, vocês não vão sofrer essas doenças. Promessa de Deus para aqueles que obedecem sob o cuidado dele. E aí, de repente, surge uma pergunta, que talvez surja uma pergunta nos nossos corações, que é: quer dizer que eu estou doente porque eu sou desobediente? Porque é isso que o judeu acreditava, que a doença ela vinha por quê? Porque era desobediente. Então os discípulos chegaram a perguntar: Senhor, essa pessoa está com essa situação porque ele era desobediente ou o pai dele? Amados, nós não estamos doentes porque nós somos desobedientes. Você vai concordar comigo que você é desobediente mesmo sadio? Não é verdade? Nós somos desobedientes, nós somos pecadores mesmo quando estamos com saúde. Mas nós vemos que sim, que o Senhor ele quer transformar a nossa doença em saúde, para que nós possamos aprender que precisamos praticar e buscar e sermos obedientes a Deus. Para que nós possamos crer e confiar na palavra dele. E foi isso que aconteceu com Naamã. Naamã, se ele mergulhasse em outro rio, ele não ia ser curado, ele precisava aprender a obediência. E a partir daquele momento que ele foi curado, ele descobriu que havia um Deus poderoso e que ele precisava obedecer a esse Deus. A obediência é algo importante na nossa vida espiritual. O Senhor, Ele quer nos curar na nossa vida espiritual, da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Algumas vezes Ele usa a doença física para nos ensinar isso, a sermos obedientes a Ele e a sua palavra. Mas também tem outras doenças que o Senhor quer, espiritual, que o Senhor quer restaurar na nossa vida. Uma delas é a falta de fé. Muitas vezes Deus cura as pessoas porque eles não têm fé, porque eles não creem. E o Senhor quer que eles passem a crer. Aí aquela teologia barata que diz que você é curado de acordo com a sua fé, já cai por terra. Porque Deus muitas vezes cura e realiza milagres para que a pessoa passe a crer. Por exemplo, o paralítico de Cafarnaum, em Marcos 2. Vêm 4 amigos do paralítico, fazem um buraco pelo teto, descem o paralítico lá. Jesus Cristo olha para o paralítico. Ele olha para os 4 amigos que estão no meio daquela multidão, naquela casa lotada, quando não existia Covid, estava tudo no aglomero, e o único jeito de o paralítico chegar diante de Jesus é vindo pelo teto de tantas pessoas. Jesus Cristo olha a fé dos amigos, e isso move o coração de Jesus. Então ele olha para o paralítico e resolve curá-lo, mas Jesus Cristo olha para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Jesus Cristo, naquele momento em que ele olha para o paralítico, o coração dele se move pela fé dos amigos, mas a cura que Jesus Cristo tem para o paralítico é uma cura muito maior do que a cura física das suas pernas que não o permitiam caminhar. A cura que Jesus Cristo tem para o paralítico é a cura espiritual, onde ele passa a crer no Senhor, onde os pecados que o levam à morte eterna são retirados, ele passa a ter a salvação. A cura daquele paralítico não apenas foi para que ele pudesse andar, mas foi para que ele pudesse ter fé no Senhor, e a partir daquele momento ele passa a crer no Deus do impossível. Um outro exemplo ainda é a viúva de Naim, em Lucas 7.
Jesus Cristo está andando e ele vê uma mãe chorando, e aquela mãe ela já era viúva e ela perdeu o seu filho, e o seu filho já está morto, eles já estão prontos para enterrar o menino. E Jesus Cristo vê o sofrimento da mulher de longe, e ele simplesmente vai até o menino e diz: ele não está morto, menino, levanta-te. E o menino ele ressuscita. Essa é a primeira ressurreição de Jesus, inclusive, na Bíblia. E o menino levanta e as pessoas louvam e Jesus continua o seu caminho. Veja, a Bíblia não diz que a mulher tinha fé. A Bíblia não diz que a mulher chegou: mestre, por favor, o meu filho morreu, faça alguma coisa. A Bíblia não diz que a mulher chega: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador. Não, a Bíblia diz que a mulher estava chorando e talvez ela nem percebeu quem era aquele homem que estava chegando perto do menino. Independente da fé da mulher, o Senhor vai até o menino, independente da fé das pessoas que talvez estivessem ali, e Jesus Cristo diz: ele está vivo, menino, acorde. E aquele menino ressuscita. E a partir desta cura, Jesus passa a brotar fé no coração dessa viúva e daquelas pessoas, claro, que prestigiaram aquele momento. Então, amados, a cura de Deus, ela vem de maneira miraculosa para operar em nós uma cura muito maior. As curas espirituais, a desobediência transforma em obediência, o despertar da fé. Mas a cura também pode vir para simplesmente avivar e fortalecer a fé daqueles que já creem. Um outro exemplo bíblico é a mulher hemorrágica em Mateus 9, que há muito tempo ela vive, ela luta contra uma hemorragia que ninguém consegue curar. Então Jesus Cristo está passando e de novo um aglomero de pessoas, todo mundo pegando no mestre, querendo chegar perto do mestre, e ela não consegue falar com o mestre, e ela no seu coração pensa: se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu creio que eu vou ser curada. Uma mulher que tem fé, não apenas esperança, ela é alguém de fé. E ela pega então, se espreme, encosta na veste de Jesus, e nessa hora Jesus para e diz: ei, quem me tocou? E aí os discípulos devem olhar para Jesus e falar: oh, todo mundo te tocou. Oh, aglomero de gente, todo mundo tocando em você, todo mundo pegando você. Que história é essa, Jesus? Como assim quem te tocou? Tu está forçando a amizade, somos teu discípulo, estamos juntos, mas ver exatamente quem tocou em você já é um pouco demais que tu quer da gente. E aí Jesus diz: não, alguém me tocou porque saiu o poder de mim. E aí Jesus Cristo já vira e olha para a mulher e sabe que ela foi curada. E ela sabe que foi curada, porque ela cria e porque ela sentiu o poder. E Jesus Cristo olha e diz: minha filha, vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ela cria. Talvez os discípulos não entenderam, talvez eles nem sabiam exatamente para quem Jesus estava falando, porque eram muitas pessoas, mas Jesus e a mulher sabiam o que estava acontecendo. E uma mulher que tinha fé, que ela cria, Jesus olha para ela e diz: pode ir em paz, a tua fé te salvou, você tem fé, continue nessa caminhada. E com certeza aquela mulher que já cria no Senhor, tem a sua vida de fé avivada, a sua convicção ainda mais consolidada. Alguém que sabia que ele era o mestre, presenciou na sua vida o poder de cura de Jesus. E a sua vida de fé com certeza dá um upgrade gigantesco na caminhada com o Senhor. Então, Deus cura também para que haja um avivamento espiritual nas nossas vidas, no coração daqueles que são curados. Mas Deus também, Ele cura, não apenas para aquele que recebe a cura. Deus também muitas vezes cura simplesmente porque quer trabalhar a incredulidade das pessoas que estão ao redor. Um exemplo disso na Bíblia é Marcos 5, que nos conta a história de Jairo, chefe da sinagoga. A sua filha pequena está morrendo. E ela descobre que Jesus está próximo e ela corre para Jesus e diz: Jesus, por favor, tenha misericórdia. Ele se lança ao pé de Jesus e clama: por favor, Pai, vai ver minha filha. Eu creio. E aí nessa hora, inclusive, acontece a cura da mulher hemorrágica, bem nesse momento.
E quando logo depois a mulher hemorrágica ser curada, chega alguém e diz: Jairo, deixa o mestre, não incomode mais, tua filha já descansou, é tarde para ela. Vamos enterrar ela. Deixa o mestre seguir o curso. E Jesus Cristo diz: ela não morreu, ela está descansando. E Jairo crê no Senhor. Mesmo que pessoas tenham dito: ela morreu, vimos ela, não tem batimento, ela está morta. Jairo crê no Senhor. E Jesus Cristo vai, e quando Jesus Cristo chega àquela situação de choro, de luto, de tristeza, para uma menininha que partiu, e aí Jesus Cristo diz: acalmem-se, ela não está morta, e as pessoas param de chorar para rir do Senhor. Céticos, não creem no poder de Jesus, e elas começam a rir, e Jesus Cristo entra no quarto, porque Jairo ele não duvida, e Jesus Cristo entra no quarto, e diz: menina, levanta-te. E ela ressuscita. E aquelas pessoas que riam, alguns talvez disseram: a pessoa que mediu errado os batimentos dela, só pode. Porque sempre tem alguém que é tão cético que não consegue crer no poder de Deus, vê um milagre na sua frente e não consegue ver o poder de Deus. Mas grande parte daqueles que ali estavam perceberam que Jesus era o Cristo e que ele realmente ressuscitou e tinha o poder para curar, e passaram a crer. Jairo ele cria, ele não duvidou, ele não disse: tá, mestre, deixa então, já foi a tua parte, agora deixa eu ir para o velório. Não, ele concordou e disse, e trouxe Jesus para a sua casa. Ele cria no poder de Jesus, mas as pessoas ao redor de Jairo passaram também a crer no poder de Jesus Cristo. Eu tenho o hábito de diariamente estar orando por pessoas que pedem motivo de oração, e nesses últimos 1 ano e meio, aumentou a lista com toda essa situação de Covid, e nós começamos a acompanhar alguns casos que são milagres de Deus, são curas, né? E sabemos que é milagre não porque temos o conhecimento técnico, mas de tanto acompanhar as pessoas. Chega algumas situações que a gente olha e sabe que aquela pessoa só vai sair dali se for um milagre. Pela situação, pelo quadro, porque a gente começa a observar que muitos partem para o Senhor. E tem uma mulher que eu não conheço, de outra cidade, que por intermédio de um pequeno grupo, dos pequenos grupos estarem sendo online, alguém me pediu oração por ela. E ela estava numa dessas situações que era só milagre, em que os médicos já tinham dito umas 2, 3 vezes que ela provavelmente ela não iria conseguir recuperar a sua saúde. Além de estar gravemente com Covid, ela tinha um histórico de doenças, então era uma situação muito difícil. E aí eu comecei a orar e eu mandei uma mensagem para a pessoa que me pediu oração. Toda semana eu costumo pedir como está. E aí numa quinta-feira a pessoa me diz assim: ó, Zé, é só um milagre. O quadro dela é muito difícil, muito difícil. Os médicos não acreditam que possa reverter a situação dela, uma quinta-feira. E eu falei: não, irmão, então vamos continuar orando para que Deus possa estar fortalecendo a família, para que Deus possa estar curando e também clamando por um milagre, para que Deus possa curar ela, gerar fé e manifestar a sua glória. E claro, não sou só eu, existia um grupo de pessoas que começaram a orar, já vou falar sobre esse grupo de pessoas, mas acontece que na terça-feira ele simplesmente manda o áudio dizendo: Israel, o milagre aconteceu. Terça-feira, 5 dias depois de ele ter passado um diagnóstico de muito pouca probabilidade dela se recuperar. Na terça-feira, queridos, os médicos falaram em alta para ela. Em alta. Ela na UTI. Os médicos falaram em alta. E mais 2, 3 dias depois, ela recebeu alta do hospital. Ela não saiu da UTI para o quarto, ela recebeu alta para a sua casa. Depois de vários dias, mais de meses na UTI, ela foi curada. E o caso dela, indubitavelmente, foi um milagre. Mas olha o que aconteceu ainda na história da família dessa mulher. A família dela era uma família que não era muito ligada à igreja, a buscar a Deus, né, que não tinha essa fé tão avivada. Mas quando surgiu essa situação, um dos genros dela falou assim: vamos nos reunir todo dia às 9 horas para orar por ela. E eles criaram um grupo e online, todo dia eles se reuniam numa sala, como esses encontros que nós fazemos da igreja, estávamos fazendo, eles se reuniam
entre a família e começavam a orar. E aquelas pessoas que talvez não tinham esse hábito, não tinham essa profundidade, não tinham essa busca constante, eles presenciaram de fato um milagre acontecendo. E a plena convicção que eu tenho é que ela foi curada, para que a família dela pudesse ver que há um Deus que cura, que restaura, que tem poder para salvar. E aquela família passou a crer. Algo parecido aqui, algo parecido com a história de Jairo. As pessoas ao redor foram impactadas pela cura que Deus operou. Essa semana eu lancei no nosso grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo, pede o link para entrar, né, o grupo da comunidade. Eu lancei lá um filme, uma indicação de filme introdutória para o culto de hoje, chamado Superação, o Milagre da Fé. Que é a história de um menino que cai num lago de gelo. Alguém já viu esse filme? Alguém chegou a ver? Só para mim ter uma ideia. Amém? Os demais vão chegar em casa, tarefa de casa para a semana que vem. Vou cobrar de vocês, senão mando recado para os pais. Assista esse filme. Vai falar muito contigo sobre o poder de Deus e muito sobre o que fala nessa pregação. Um menino, ele resolve com seus amigos andar sobre um lago congelado. Essas genialidades que os adolescentes fazem. E de repente, ele cai no lago. E aí chama-se o resgate, ele fica vários minutos embaixo da água. Chama-se o resgate, o bombeiro consegue achar ele ali de uma maneira muito maluca. Alguém fala para ele ir mais para trás, ele pega a criança e levam para o hospital. E o menino tem está em parada cardíaca, está morrendo. Estão tentando reanimar ele e o sinal não volta. E o enfermeiro fica lá até a mãe chegar, e aí quando a mãe chega, eles param de fazer a massagem cardíaca, o menino está sem batimento, a mãe então fica sozinha, ela ora, ela clama, Espírito Santo, não leve o meu filho, e nessa hora, depois de vários minutos, vou fazer um break aqui. Esse filme é baseado em fatos reais, aconteceu em 2015, não é uma ficção, fechando o break. E ela pega, e o médico apavorado, que era plantonista, ele pega, entra correndo, vai ver o que está acontecendo e liga um monte de coisa que daí vocês pedem para o filho o que é, porque a gente não sabe, eu sei que é um monte de fio, tal, para tentar dar um pouco de vida e manda ele para um médico especializado, mas ele ainda diz, ele não vai sobreviver. Aí ele voltou, não sei como, mas isso aí não tem chance. Ele fala isso para a filha dele, que é amiga do menino. E aí vai para o outro médico é o maior especialista em afogados, e ele olha para a mãe e para o pai e diz, ele não vai sobreviver essa noite. E aí vai passando todo o processo, até que o menino ele tem a cura. Ah, Israel, está dando spoiler do filme? Não, os detalhes mais bonitos que vai te fazer chorar estão lá. E mesmo que eu mostrasse o filme hoje e você visse amanhã de novo, você ia chorar de novo. Você que é homem macho que nem eu, não se preocupa. Eu chorei, você pode chorar, está liberado. Para esse filme você está liberado, pode chorar. A gente pode chorar por poucas coisas na vida. Para esse filme pode chorar. É tremendo o que Deus faz ali, o menino é curado. E por que esse filme é muito importante, ele fala com a palavra? Porque nós olhamos Deus curando várias situações e várias pessoas espiritualmente através da cura desse menino. O que nunca existiu depois de tanto tempo afogado voltar à vida. Por exemplo, a mãe era uma mulher muito fervorosa. Era uma mulher que cria em Deus, que era envolvida na igreja, mas ela tinha algumas questões pessoais dela que precisavam ser trabalhadas em Deus, de obediência, de amor, de humildade, mesmo sendo fervorosa. Nós, muitas vezes, sendo fervorosos, também temos coisas que precisamos trabalhar. E ela precisava ser trabalhada algumas coisas, e o filme mostra como Deus curou ela. E como Deus restaurou espiritualmente ela em algumas coisas. Aprendeu a ser obediente. Deus curou ela e ensinou ela a ser ainda mais obediente. Nós vemos o despertar da fé. Aquele médico que foi o que atendeu, o plantonista, o que deu o primeiro atendimento, e olhou para a filha disse, então pai, quer dizer que o que aconteceu? E o pai diz, não, mas ele chegou morto, a mãe orou, ele ressuscitou. E a menina, ai que bom, então ele vai viver. O pai olha para a menina e diz, não filha, eu acho que não. Então esse homem que não tinha fé, que não cria nesse poder da ressurreição, ele viu e passou a ter essa fé. E o médico que foi o que tratou ele por alguns dias até ele ficar bem,
Ele, no final, quando desentubam o menino, tiram ele do coma e ele acorda sem sequela nenhuma, porque ele dizia, se ele se recuperar, vai vir com muita sequela. Ficou muito tempo sem oxigênio. O menino acorda bem, então o pessoal fica feliz, o médico chama a mãe para o lado e diz assim, vou dizer uma coisa que eu não devia falar para você como médico. Teu filho é um milagre. Não tem explicação. Aquele homem, com toda a sua ciência, tem uma vida, na sua vida de fé, despertado. Né? Ele passa a ver, ele que observou, assim como os que estão ao redor de Jairo, ele que observou o agir de Deus, passou a ter fé no Senhor. O bombeiro, que era alguém ateu, viu Deus o usando como peça fundamental para resgatar e salvar o menino de uma maneira milagrosa. E ele entra em crise, porque ele não quer crer em Deus. E no final ele passa a ter a sua restauração espiritual, ele passa a crer em Deus. O pai do menino, que também é alguém crente, que também é alguém que vai em Deus, que participa da igreja, que conhece o Senhor, ele chega a dizer para o pastor dele, diz assim, olha, eu fiz pesquisas no Google. Você já fez isso quando espirrou? O que será que eu tenho? Vamos para o Google, né? Dr. Google. Eu pesquisei no Google e não tem nenhum caso que nem o meu filho que sobreviveu, pastor. É alguém que tinha fé e que ao ver o seu filho se recuperando, passou a despertar, avivar a vida de fé nele. Amados, Deus ele cura, ele tem esse poder, ele continua curando assim como ele curou quando Jesus estava aqui, ele continua curando com esse mesmo propósito. Alguns que chegam a afirmar que Jesus curou só naquela época para mostrar que ele era filho de Deus, mas não. Deus, através do Espírito Santo, continua realizando essas obras e obras ainda maiores, para que as pessoas continuem a despertar a sua vida de fé, continuem a se avivar, continuem a obedecer, continuem a crer no poder de Deus. Mas quando o menino volta para a escola, nesse filme, ele recebe a turma recebe ele, e aí ele sai da sala de aula, o último, e a professora chama ele e diz, você sabe por que você foi curado? E ele olha para a professora, e a professora diz, por que Deus escolhe alguns? E o menino não sabia o que dizer, e ela diz, porque o meu marido morreu de aneurisma, dormindo, há 2 anos. Por que Deus levou ele? E o menino diz, não sei. E ele sai, vai para o armário dele nos Estados Unidos, né, aquele esquema de armários, fica um dia inteiro, e no armário dele cheio de bilhetinhos, estou orando por você, Deus abençoe, tal, e o menino lê um bilhete escrito ali, você é sortudo, porque minha mãe está morrendo de câncer. E aí até o menino começa a tentar entender por quê que eu fui curado e outros não, e isso às vezes é uma pergunta que nos surge, por quê? Uns são curados por Deus e outros não são curados. E a melhor resposta, aliás, a resposta para isso é entender que isso vai de acordo com a vontade de Deus. E não tem outra resposta. Não é porque um é melhor, porque um é pior, porque um isso, porque um aquilo. As pessoas são ou não são curadas por Deus de acordo com o propósito que Ele tem. Lembre-se, queridos, lembre-se que o propósito de Deus não é simplesmente que a gente tenha mais dias aqui na terra. Porque se Deus quisesse que a gente não sofresse, que simplesmente não tivesse mais doença, que a gente simplesmente vivesse mais tempo aqui na terra, bastava Ele tirar as doenças, concorda? Ele tem poder para isso. Podia retirar as doenças, podia retirar a morte, Ele poderia fazer isso. Mas o propósito de Cristo aqui não se baseia em nos dar mais dias na terra, mas o propósito de Cristo aqui se baseia em com que nós creiamos nele e tenhamos mais dias para a eternidade. Jesus Cristo sempre fala, sempre nos ensina isso, que o que Ele quer é que nós venhamos a ter fé e possamos viver com Ele por toda a eternidade. A nossa vida aqui, a morte se tornou algo natural por causa do pecado. Faz parte da vida. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus estão mortas, nenhuma vive até hoje. A morte se tornou algo natural na nossa vida. Mas o que Jesus Cristo quer, o que Ele espera, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer que a gente viva, é uma vida que não se acaba com a nossa morte aqui na terra, uma vida que é eterna. Esse é o desejo de Deus.
Então ele cura sim, mas ele cura com esse propósito de repente, promover vida na vida de alguém. Viva uma vida eterna. E para que algumas pessoas vivam assim, Deus às vezes opera cura, Deus às vezes restaura, Deus por vezes opera milagres, como nós temos visto e presenciado em muitos dias. Mas amados, Deus também promove salvação e fé, às vezes em meio à doença, às vezes frente à morte. Olha o crucificado na cruz. Ele estava na cruz, ele estava preso, ele estava morrendo, ele sabia que não tinha mais o que fazer, não tinha como ele sair daquela situação. Ele olha para Jesus e não diz: Jesus, nos tire dessa enrascada. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, vamos sair daqui, você é filho de Deus, você tem poder para isso, vamos sair e me leva junto. Eu vou te servir por todos os dias até eu morrer. Ele não diz isso. Ele olha para Jesus e diz: será que tem como o Senhor arrumar um lugarzinho para mim no paraíso? Jesus Cristo olha para ele e diz: você vai estar hoje comigo lá. Frente à morte na cruz, aquele bandido, ele aceitou a sua morte, que aliás, no caso dele, a crucificação por causa dos seus crimes, ele aceitou a sua situação, mas ele entendeu e ele recebeu uma cura muito maior. Ele, frente à morte, pôde ter a certeza da sua salvação. Amados, aqueles que creem no Senhor Jesus, em todas as circunstâncias, precisam também confiar na vontade e no cuidado de Deus. E algumas vezes a gente vai sofrer, algumas vezes nós vamos chorar, mas o Senhor vai estar sempre ao nosso lado para nos consolar, para nos fortalecer, para operar conforme a vontade dEle. Na resposta dEle, o Senhor está conosco. E aí então surge uma terceira pergunta que eu imagino que surjam na cabeça de vocês, porque também surgiu na minha. Essa terceira pergunta: então, nós precisamos orar por cura? Porque se tudo é pela vontade de Deus, nós precisamos orar por cura. Por que nós vamos orar por cura? Por que falar sobre cura? Se o Senhor vai curar de acordo com a vontade dEle. Bom, nós temos sim que orar por cura e clamar por vários aspectos. Eu não quero ficar muito tempo, mas eu vou falar 4 aspectos importantes. O primeiro, por que nós temos que orar por cura? Porque nós queremos a cura. Quando nós queremos a cura, nós temos que pedir para Deus. Quando nós queremos um milagre, nós temos que pedir para Deus. Porque nós somos filhos. E Deus é pai. E um pai bom sabe de todas as coisas. E sabe o que os seus filhos precisam. E sabe das respostas, daquilo que eles pedem. Sabe o que ele vai dar e não vai dar. Ele sabe o que é melhor para o seu filho. Nós somos filhos. E Jesus Cristo diz: vocês, meus filhos, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. Então peçam. O Senhor quer saber o que passa no seu coração. O Senhor quer saber qual é o seu pedido. Ele quer ouvir você dizendo. Aliás, saber ele sabe, ele quer ouvir você dizendo. Em muitos casos de cura, Jesus Cristo olhava para o cego e dizia: o que você quer que eu te faça? Parecia óbvio. O cego podia dizer assim: eu não vou falar porque o mestre sabe todas as coisas. Mas Jesus, ele quer que nós venhamos a externar os nossos desejos a ele, a pedir a ele, a colocar o que eu quero. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós oramos. Porque nós precisamos pedir. Precisamos falar: Senhor, eu quero que o Senhor opere cura na minha vida, na vida de alguém da minha família, na vida de algum amigo meu, para que se manifeste a sua vontade. Devemos pedir. Segundo motivo, porque nós demonstramos que nós necessitamos de Deus. Nós demonstramos que nós necessitamos de Deus. Nós precisamos tomar remédio, nós precisamos ir aos médicos, nós precisamos dar continuidade aos tratamentos. Nós não podemos ser negligentes de dizer: não, se o Senhor quiser curar, Ele me cura, não vou mais tomar remédio. Isso é uma grande mentira. Não, temos que continuar fazendo a nossa parte. Mas quando nós oramos, nós estamos confessando, declarando para Deus que nós necessitamos dEle e que nós cremos e sabemos que se nós formos curados, é porque o Senhor está operando. Não é porque houve simplesmente o poder da medicina, mas é porque Deus operou e Deus restaurou e Deus me cuidou e Deus esteve comigo em todos os momentos. Então, quando nós clamamos por cura, nós demonstramos também a Deus que nós necessitamos dEle. Terceiro motivo pelo qual nós devemos orar por cura é porque nós mostramos e declaramos a Deus que além de necessitar dEle, nós confiamos nele.
Como um pai, nós confiamos. Então, Pai, eu coloco diante do Senhor essa minha situação. Eu quero que o Senhor que o Senhor possa estar me curando, e eu creio que o Senhor tem esse poder, e eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor pode estar me curando, mas também eu confio que o Senhor vai fazer a sua vontade. Eu confio que o Senhor está comigo. Eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu confio que os meus dias estão em suas mãos. Eu confio no Senhor, no sim ou no não. Mas eu clamo, Senhor, que o Senhor possa estar operando na minha vida, ou na vida do meu irmão, ou na vida de alguém que eu conheço. Nós oramos por isso, porque nós confiamos no poder de Deus, no controle de Deus, no cuidado de Deus, frente a todas as situações de nossas vidas. E o quarto motivo que eu quero destacar, como eu disse, poderia destacar alguns outros, mas o quarto motivo que eu quero destacar, é porque quando nós colocamos diante de Deus a nossa aflição, a nossa alma descansa. Quando nós colocamos, externamos e colocamos para fora o nosso medo, a nossa angústia, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, os motivos pelo qual estamos ansiosos também frente à nossa doença, nós colocamos diante dele os nossos pedidos, ele retira de nós o nosso fardo e nós podemos ficar na paz com Deus. Nós podemos descansar no Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus os seus pedidos, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Veja, Paulo está dizendo, não estejam ansiosos, não estejam preocupados, mas coloquem diante de Deus. Ele está dizendo, temos que orar, temos que clamar sobre os nossos pedidos, e aqui nós colocamos sobre a nossa realidade de doença, ou a realidade de alguém de doença, uma situação de doença. Coloque diante de Deus os seus pedidos, através do que? De oração, de súplica, como quem reconhece que precisa de Deus, que depende de Deus, que sabe que é Deus que vai agir, de ação de graças, como quem confia que eu orei e agora está nas mãos de Deus. E o que for acontecer, eu sei que está nas mãos de Deus. Continuo orando, mas eu sei que o meu pedido está na mão de Deus, Ele está cuidando do meu caso. Orações, súplicas, ação de graças. E o texto continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, quando nós clamamos e colocamos diante do Senhor, a paz de Deus que excede entendimento. Por que ele está falando isso? Porque humanamente, simplesmente descansar porque nós oramos, pela lógica, pela razão, não tem sentido. Porque nós oramos e racionalmente nós olhamos, a doença ainda está ali, talvez. O problema ainda está ali. E aí a pessoa, mas você já está tranquilo frente a isso só porque orou? Sim, porque essa paz é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que não vem apenas por a vida estar tranquila, por não termos problema, não, é uma paz que está conosco em todos os momentos. A paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Amados, este versículo, esse texto, ele é muito lindo, ele é muito especial, porque Paulo aqui não diz, coloque diante dele todas as suas súplicas, todos os seus pedidos, porque o Senhor vai responder conforme a sua vontade. Ele diz, coloque diante do Senhor todas as suas súplicas, todos os seus pedidos, toda a sua ansiedade, porque o Senhor vai operar e trazer paz ao seu coração, frente ao momento que você está vivendo. E esse é o maior milagre, essa é a maior cura que o Senhor traz. E essa paz vem do quê? Vem daquela certeza de que nós somos salvos, de que nós pertencemos a Deus, de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E quando essa vida aqui, nossa, que é sim passageira, se acabar, nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Essa certeza de que pertencemos a Deus, de que Ele cuida de nós. Essa paz encherá o nosso coração. Ele respondendo como nós esperamos ou respondendo diferente, o Senhor vai nos trazer, nos encher da sua paz.
Deus quer curar muito mais do que as nossas enfermidades físicas. Deus, Ele quer também curar as nossas enfermidades espirituais e nos trazer a salvação. E para isso, algumas vezes sim, Ele vai restaurar o corpo, vai restaurar a saúde. E assim nós devemos clamar a Deus. Nós devemos pedir a Deus por cura. Como quem confia que Deus vai responder e Deus vai agir da melhor maneira sobre as nossas vidas. E como quem sabe, como quem crê, como quem confia que sim, o Senhor pode realizar o milagre. Eu posso descansar nisso. O Senhor pode restaurar a minha vida física. E eu creio nisso. Mas o Senhor também quer, pode e deseja restaurar a minha vida espiritual. Então nós oramos por isso. Seja para despertar fé, seja para avivar a fé, ou seja para que o Senhor me console em meio à minha doença. O Senhor vai operar e por isso nós oramos. Por isso nós clamamos pelo agir de Deus, pela transformação da doença em saúde. Que Deus também possa estar operando assim sobre a sua vida. Nós queremos orar por isso. Quero convidar o grupo para